Bom dia a todos que entram nessa live especial aqui em homenagem ao Dia do Físico. Hoje, 19 de maio, comemora-se no Brasil o Dia do Físico. E estamos aqui com o físico, o professor Dr. Fernando Lang. Professor Fernando Lang é físico e doutor em educação e atualmente é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Além de trabalhar na graduação, é docente permanente do programa de pós-graduação em ensino de física da universidade. Professor, primeiramente, lhe agradecer a sua disponibilidade em estar aqui, nessa data especial em que comemora-se o Dia do Físico. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Obrigado. Professor Fernando, o senhor poderia dizer para nós por que optou por essa área? A minha opção por fazer física se deve a um professor que eu tive no então científico, né? O curso, o ensino médio naquela época, década de 60, né, tinha os 3 últimos anos, ou era científico ou era clássico, né? Era preparação ou para as carreiras científicas ou para as humanas. E eu tive lá um professor de física, o professor Ernest Julius Sporket, tá, no Colégio Sinodal, em São Leopoldo, tá, que foi um excelente professor. Tá. Ele é, inclusive, responsável por colocar muitos dos seus alunos como físicos. Eu tenho colegas na universidade que foram alunos do professor Sporket. Então, ele foi marcante para a minha decisão. Mas eu gostaria de contar um pouco mais sobre essa decisão, porque era o 3º ano, e então era um momento em que eu tinha que me decidir, porque naquela época os vestibulares eram separados. Tá? Eu pensava talvez em fazer engenharia, alguma coisa assim, estava indeciso. E aí, a gente, todas as semanas de laboratório, as aulas dele sempre tinham um enfoque experimental intenso, mesmo as aulas expositivas dele eram recheadas com experimentos, mas nesses laboratórios em que a gente ia e aí trabalhava, né, botava a mão na massa, né, nós fizemos um experimento que era a determinação do número de Avogadro, tá, por um processo que a gente encontra até hoje no PSSC. E na aula seguinte, nós fizemos um outro experimento que era a determinação da carga do elétron, tá, por um método eletroquímico. Tá? E na saída dessa aula, eu disse para ele, professor Sporket, hoje, nessa aula, eu me decidi por fazer física. Né? E ele contava sempre essa história. Né? Ele sempre relatava e se referia a mim, né? Contando essa história. Infelizmente, esse professor morreu antes do tempo, porque ele estava lutando com uma leucemia. Ele era, então, naquele momento da sua morte, ele estava terminando o Museu de Ciência e Tecnologia da PUC, tá? Porque o reitor da universidade tinha encarregado ele de delinear os experimentos que estariam no museu. Tá?
os experimentos que ele colocou lá, até hoje ainda estão lá no museu. Só que ele não teve a oportunidade de assistir à inauguração do Museu de Ciência e Tecnologia. Vocês já têm ouvido falar, porque é muito importante. Eu acho que é o maior museu nesse sentido aqui no Brasil, tá? Na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Professor Dr. Fernando, o senhor, que é uma referência na física no país, tem um professor particularmente como inspiração? Você poderia falar um pouco de um físico que foi importante em sua formação? Teria também alguma história ou relato interessante que pudesse nos contar? Bom, eu não sei se eu seria capaz assim de indicar algum físico especialmente, né? Eu tenho grande admiração, né, há bastante tempo pelos modernos. Os modernos são Galileu, Newton, Descartes, né? Esse pessoal, talvez eu tenha me inspirado um pouco nessas figuras, tá? Professor, gostaríamos que o senhor deixasse aqui uma mensagem para os físicos do Brasil, em especial aqueles que estão ingressando na carreira agora. As carreiras científicas, em geral, e a física em particular, são extremamente necessárias, né, para que a gente, para que o nosso país saia desse impasse terrível em que se encontra hoje. Hoje a gente vê a pseudociência, o anticientificismo, né, tomando conta, de parte importante da nossa sociedade. Então, acho que a gente tem que incentivar muito a atitude científica, né? E os professores de física, de ensino médio, né, cumprem um papel muito importante nessa tarefa, né? Eu sempre me dediquei ao ensino de física, né? Tenho muitos ex-alunos que são professores por aí e vejo como eles estão lutando nesse momento terrível que o país passa. Professor, física é uma área que para muitos não é tão atrativa, mas com certeza é uma área que necessária e importante, né, professor, a física? Sim, certamente. Certamente a física é muito importante, ela não é atrativa. Muito se deve isso à forma como o ensino de física tem sido realizado, né? Poucas pessoas tiveram a oportunidade que eu tive, né, de ter um excelente professor de física, né, e que marcou assim, né, a mim e a tantos outros, né? E muitas vezes o senhor que é também da área de educação, muitas vezes um bom professor de física vai fazer a diferença para cultivar no aluno essa necessidade de busca do conhecimento nessa área também, não é, professor? Certamente. Quer dizer, nós como professores de física no ensino médio, não podemos intencionar que os nossos alunos todos sejam dirigidos para a física, não é esse o objetivo, né? O objetivo da física no ensino médio é exatamente a formação do espírito científico, né? É por aí que passa a função do ensino. Professor, gostaríamos de agradecer
a sua disponibilidade, né, em participar desta live tão rica, né, de informações e seu ponto de vista acerca da área, não é? E rendemos ao Senhor e a todos os físicos também o parabéns, né, pela data, e lhe repassamos a palavra para suas considerações. Ok, eu me sinto honrado em ter podido falar para vocês. Tá? Foi um privilégio. Obrigado.